Olá, estamos aqui para mais um vídeo e eu sei que essa mensagem vai enriquecer a tua vida e vai te ajudar na tua caminhada cristã. Eu tenho falado em alguns vídeos sobre a questão da vida em Deus e das obras, da graça. E esse texto que eu quero repartir com você hoje, ele abre um pouquinho mais esse leque, essa cortina, para que você possa entender como as coisas funcionam diante de Deus. O texto que eu quero usar e vou usar é o texto de Lucas, capítulo 18, que vai dos versículos 9 até o versículo 14. Aqui eu não vou estender muito no texto, mas eu sei que ele é importante. E esse texto aqui é uma parábola que Jesus conta, uma figura que ele está usando para esclarecer alguns pontos sobre a vida diante de Deus, como deve funcionar. Então eu vou ler o texto, não é tão longo, mas eu vou ler o texto inteiro para que você me acompanhe. Assim disse Jesus nessa parábola: há uns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, o segundo e não o outro, foi para a casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa parábola que Jesus conta, conhecida como a parábola do fariseu e do publicano, Jesus tem um objetivo claro nela: mostrar a diferença de atitudes e de posicionamento diante de Deus. Aqui também vou te dar uma dica aqui para você que estuda a Bíblia e gosta de estudar. A Bíblia trabalha muito nessa questão de 2. Aqui nós temos o fariseu e o publicano. E você vai encontrar isso em muitas coisas. Você pode, para você que quer entender Bíblia e quer entender as coisas, você tem que entender isso, que Jesus... E a Bíblia sempre parte dessas duas coisas. Novo vinho, velho vinho, Jacó e Esaú, Isaac, Ismael, tudo tem essa questão de 2. Então aqui ele também está falando de 2 posições. O fariseu quem era? O fariseu era aquele judeu israelita que vivia pela lei, pelas normas da religião judaica, e ele era zeloso. Os fariseus eram os mais exigentes que havia ali dentre o povo de Israel. E aqui também, essas 2 parábolas, ela apresenta o resultado da vida dentro das 2 alianças. O fariseu tipifica a pessoa que vive dentro da antiga aliança, aliança da lei, aliança de Moisés, que foi o antes de Cristo, o antes da cruz, o antes da mensagem da graça em Jesus Cristo. Na antiga aliança não havia outra coisa. A base eram as obras. A base eram as obras, é aquilo que a pessoa vivia. Se você vai ao texto de Isaías 38, e muitas pessoas se baseiam erradamente nisso, ali apresenta a oração do rei Ezequias. Quando o profeta Isaías diz ao rei Ezequias para colocar em ordem a sua vida, porque ele iria morrer pela doença que estava acometido, a Bíblia diz que o rei Ezequias se virou para a parede, chorou e começou a declarar diante de Deus: eu tenho sido zeloso, cumpridor das leis, eu tenho feito isso, feito aquilo, feito reparos, reformas dentro do povo de Israel, eu tenho cumprido os teus propósitos. E ele foi apresentando tudo que ele vivia, tudo que ele fazia, o que ele fez diante de Deus, para que assim Deus revertesse a vida dele e ele não viesse morrer.
a Bíblia continua dizendo ali que, capítulo 38 de Isaías, que Deus manda Isaías, o profeta, voltar lá e dizer que vai lhe acrescentar 15 anos de vida. Então muita gente, quando vai orar e se colocar diante de Deus, ele se baseia erradamente nessa oração do rei Ezequias. Mas essa oração é baseada na antiga aliança, é baseada nos seus feitos, nos seus méritos, na sua prática, naquilo que você faz ou deixa de fazer. Não tinha outra coisa, não havia outra coisa, só havia isso. A única coisa que você tinha para apresentar diante de Deus eram as suas obras, baseadas na lei. Então Ezequias faz isso. E Deus lhe acrescentou. Agora, quando Jesus fala aqui dessa parábola do fariseu e do publicano, você pode entender que ele está trazendo também à memória essa realidade de Ezequias. Né? Porque o fariseu, ele orava no seu íntimo de acordo com isso. Eu sou zeloso, eu não sou um pecador, olha que eu não sou adúltero, eu sou zeloso, eu jejuo, eu devolvo o dízimo. E ele foi apresentando as suas obras, como Ezequias fez. Enquanto o publicano, que era um funcionário público romano, o texto diz aqui que ele sequer ousava erguer os seus olhos para o céu. Mas ele se humilhava e apenas dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus então diz que esse segundo voltou para casa justificado. Então, quando você compara as duas, aos olhos humanos, esse fariseu é melhor do que o publicano. Porque ele tinha uma vida exemplar, ele era cumpridor da lei, ele não era ladrão, ele não era mentiroso, ele devolvia o dízimo, ele não era adúltero, ele respeitava a sua família, respeitava os seus filhos, respeitava os outros. Lógico que a vida dele era melhor do que esse publicano aqui, que diz que ele sequer ousava olhar para o céu. Mas ele dizia: tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus afirmou que esse publicano, que não tinha mérito algum, voltou para casa justificado. É aqui que eu quero que você entenda como deve ser baseada a nossa oração hoje, como deve ser baseada a nossa vida em Deus hoje. Muita gente ainda vive assim, baseado nas suas obras e na sua justiça. Mas entenda que Jesus disse que esse publicano que apresentava a Deus não ter mérito nenhum, esse foi justificado. Porque na nova aliança, o que conta não é o que eu fiz, não é a minha justiça, não é a minha perfeição, mas é a justiça de Cristo. Eu me baseio agora naquilo que Jesus Cristo fez, enquanto que na antiga aliança as pessoas se baseiam naquilo que ela própria fez. Mas agora em Cristo, na nova aliança, eu me baseio naquilo que Jesus Cristo fez, na vida que Ele teve, na obra que Ele realizou, na sua obra da cruz, e que Ele pagou a nossa dívida. E agora o mérito não está em mim, o mérito está em Cristo. Isso é viver pela fé, isso é viver pela graça, é viver baseado em uma fé, baseada naquilo que Jesus Cristo fez. Essa é a nova aliança. Então, não coloque a sua vida diante de Deus: olha, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, por isso logo sou melhor que os outros. Não, hoje a resposta para a nossa vida, para as nossas orações, para a nossa busca a Deus, para a nossa própria salvação, está baseada naquilo que Jesus Cristo fez. Eu sou atendido por aquilo que Jesus Cristo fez. Eu sou perdoado por aquilo que Jesus Cristo fez. Aqui Jesus está expondo a vida baseada na antiga aliança e a vida baseada na nova aliança. E a minha vida e a sua vida, porque nós já não estamos mais na antiga aliança, estamos na nova aliança, a minha vida hoje ela tem que ser baseada naquilo que Jesus Cristo fez. Jesus disse assim no Evangelho de João: tudo que eu tenho foi o Pai quem me deu e eu vos dou a vós. Então veja, Ele conquistou tudo e dá a nós. Eu baseio a minha vida simplesmente naquilo que Jesus Cristo fez, na sua obra, na sua realização. A nova aliança não se baseia em mim, nas minhas obras, na minha justiça, mas se baseia naquilo que Jesus Cristo fez.
Por isso, a qualquer momento que você for se apresentar diante de Deus, vai baseado naquilo que Jesus Cristo fez. Como diz o texto na carta aos Hebreus, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça. Com toda a confiança ao trono da graça, porque eu tenho alguém que pagou a minha dívida, Jesus Cristo pagou a sua dívida. Sim, vamos procurar viver da melhor forma possível, mas eu não me baseio nisso. Eu me baseio naquilo que Jesus Cristo fez. Aí é que estão os teus resultados, estarão baseados nisso. Tá? Jesus Cristo fez toda a obra, Ele conquistou, Ele venceu e nós recebemos da sua vitória. Então, Jesus disse aqui no final dessa parábola, fechando, né? Não confie em si mesmo. O texto, versículo 9, diz que ele falava a um grupo de pessoas que confiavam em suas próprias justiças. Aí Jesus mostrou, dizendo que o que foi justificado foi o publicano que não baseava em sua própria justiça, mas se reconhecia necessitado. Então se reconheça, sempre se coloque diante de Deus como um necessitado da graça de Cristo, da obra de Cristo, da justiça de Cristo, você receberá dele. Então, creia nisso, né? Você vai orar agora, ou você vai orar depois, mas ore baseado nisso. E eu oro por você. Que a graça de Jesus Cristo venha sobre a tua vida, a tua família, a tua casa. Seja abençoado. As bênçãos que você precisa, Jesus Cristo conquistou e Ele confia isso a você. Que a tua vida seja abençoada em nome de Jesus, porque Jesus merece todas as coisas. Em nome de Jesus eu oro. Amém.